Olá galera, como estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio falando em nome da equipe da matemática para fazer o vídeo da 13ª semana, que nós vamos estudar lei de formação. Antes de falar sobre essa 13ª, vamos fazer a correção da atividade da semana 12, tá? Quem não enviou, por favor, enviar, porque eu preciso fechar as notas qualitativas de vocês. Então aqui, ó, na primeira citação da semana 12, do exercício proposto, dizia: o que é matriz? O que é mesmo uma matriz? Uma tabela composta por linhas e colunas. Quem foram os primeiros matemáticos a trabalhar com matrizes? Esses três caras aqui, ó, o Augustin, o Cauchy e o Hamilton. Sobre o Cauchy nós vamos ver um teorema dele ainda, essa sequência de estudo. Terceiro, além da matemática, que outras áreas utilizam esses conhecimentos de matrizes? Eu coloquei engenharia, física, administração, economia, entre outras áreas. Eu falei lá para vocês que eram profissões que o estatístico poderia trabalhar. Quarta estação. Dadas as matrizes, determine a ordem. Então, tu vai dizer quantas linhas e quantas colunas obtém a matriz. Sempre tu olha pela quantidade primeiro de linhas, que no caso da primeira é 2, e depois olha para a quantidade de colunas, que da primeira matriz é 3. Ó. Uma linha, duas linhas. Uma, duas, três colunas. E assim por diante. Então, tu vai chegar que a letra B tem que ser 4 por 1. Ó. Uma, duas, três, quatro linhas por uma coluna. E a última, uma, duas, três linhas por uma, duas, três, quatro, cinco colunas. E daí respondi a questão. Questão 5. Deu essa matriz aqui para vocês, ele quer saber quem é o elemento A33. O A33 está na terceira linha, terceira coluna. Ó. Terceira linha, né, que as linhas vão decrescendo para aumentar o valor. Né? À medida que tu desce mais uma linha, ela fica maior. E as colunas vão aumentando para a direita a quantidade de colunas. Então, a terceira linha, terceira coluna, menos 5. Depois, quem é o A24? Segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna, menos 32. Depois, ó, A23. A23 que vale 6 para ser somado com A32. A terceira linha, segunda coluna, com menos 90. Então, 6 mais menos 90, mais com menos é menos, então é 6 menos 90, que é igual a menos 84. Qual a sexta situação? Ele dizia as notas fictícias do aluno Léo, ele pedia para vocês transformar a tabela numa matriz, então é só colocar os números, ó, conforme aparece, ó, valores da primeira coluna, segunda, terceira e quarta coluna. Primeiro trimestre, bimestre, segundo terceiro bimestre e quarto bimestre, né? Qual é a ordem dessa matriz? Ela tem uma, duas, três, quatro linhas por uma, duas, três, quatro colunas, então ela é 4 por 4. Quem é o cara da posição A14? Ó, primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna é o 5,5. Depois ele mandava somar todos os valores da primeira linha. Ó. O A11, o A12, com mais o A13, com mais o A14, que chegava na resposta 22,1. Tranquilos? Agora, a respeito de lei de formação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar sempre essa matriz genérica, aplicar uma lei em cima e chegar no valor. O que eu quero que vocês lembrem é, esses primeiros valores que aparecem aqui de cada valor, né, de cada situação, ele é relativo ao I, ao valor que nós vamos chamar de I. E esse segundo valor que aparece aqui para vocês, eu gostaria que vocês não esquecessem que nós sempre vamos chamar de valor relativo ao J. Primeiro, valor relativo ao I, e o segundo, os valores de cada um aqui relativo ao J. Então, aqui na primeira situação, ó, cada A e J, por isso que eu disse, o primeiro valor é o I, o segundo valor é o J. De uma matriz 2 por 2, cuja lei de formação é I mais J. Então, ó, dada a matriz A gerada pela lei de formação, pela fórmula matemática. Então, eu quero saber quanto que vale esses valores dessa matriz, jogando essa lei de formação. Ó. Então, inicialmente, tu constrói uma matriz genérica, com a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que fala aqui, ó, duas linhas por duas colunas. E agora nós vamos aplicar na lei de formação. Ó. Primeiro, sempre fazendo I mais J. Então, ó, I mais o J. I mais o J.
I mais o J, I mais o J. Então ficou, ó, no A11, 1 mais 1, no A12, 1 mais 2, no A21, 2 mais 1 e no A22, 2 mais 2. Para finalizar, tu vai dizer, ó, colocar aonde aparecia o A11, o valor que ele vale, aonde valia o A12, quanto que ele vale, e assim, mesma coisa para o 21 e em relação ao 22. Tranquilo? Então, nunca esqueçam. O I é o valor relativo à linha dele e o J é o valor relativo à sua coluna. Tranquilos? Na segunda situação, eu quero determinar uma matriz B gerada agora por essa lei de formação. Ela tem, ó, 3 linhas por 2 colunas, a matriz que eu quero encontrar, e a lei de formação é fazer o valor do I vezes o valor do J. Ó. Então, ó, constrói uma matriz genérica com 3 linhas, 2 colunas, e agora para cada um desses valores, você vai fazer I vezes J, I vezes J. Ó. A11, 1 vezes 1, A12, 1 vezes 2, A21, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 1 e 3 vezes o 2. E depois coloca novamente no seu respectivo valor. Ó. A11, no caso, eu penso que é o meu B11, tá? Ó, B11, B12, B13, B21, B22, B31 e B32, tá? Fechou o exercício. Terceiro exemplo, terceira lei de formação mais diferente um pouquinho. Agora eu quero chegar numa matriz C, que é por essa lei de formação. Tem que ter 3 linhas, 3 colunas, e tu vai colocar dentro da raiz quadrada aqui, ó, fazer 2 vezes o I mais 3 vezes o J. Então fiz aqui, ó, 2 vezes o valor do I, que é sempre o primeiro valor, 1. Mais 3 vezes o valor do J, que é o segundo valor, 1. 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. Depois, calculei o C12. Então, vezes o I e coloquei o J no seu respectivo lugar. Ficou 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. A 13, o I ainda é o 1, mas agora o J vale 3, né? Ficou 2 mais 9, raiz de 11. 21, agora ó, o I é 2 e o J é 1. Fiz as continhas, cheguei em raiz de 7. E assim por diante. A única raiz exata que vai dar vai ser para o elemento A31. 2 vezes o I, que é o 3, vezes 3 vezes o valor do J, que é o segundo valor, que vale 1. Ficou 6 mais 3, raiz de 9, que vale 3. E depois coloquei na matriz cada valor no seu respectivo lugar. Beleza, meu povo? Se entenderam, agora com vocês são esses daqui. Dúvida, pergunta para mim ou para Rosinha via Teams. Tá? Ó. Primeiro, eu quero que vocês construam a matriz A, 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, e essa é a lei de formação, ó, I menos J. Tá? Então, você vai fazer sempre 1 menos 1, 1 menos o 2, 1 menos o 3, né? E assim por diante. A 1 menos o 3 não vai ter o 2 menos o 1, o 2 menos o 2, o 3 menos o 1 e o 3 menos o 2, para dar o A33. Escreve a matriz genérica com essa quantidade de linhas e colunas, depois vê quanto que vale cada valor. E a segunda situação é uma matriz 2 por 2, tu vai somar o I mais o J, só que elevar ao quadrado. Eu já fiz uma que era só I mais J. Vocês podem até pegar os valores que aparecem lá, só elevem ao quadrado, né? E vejam quanto que vale. Segunda situação, ele diz que foram sorteados 6 números de uma matriz M e J, né? 2 linhas por 3 colunas. Após o sorteio, notou-se que ela seguia essa lei de formação. 4i menos o J. Então, ele quer que vocês assinalem qual é a matriz que corresponde a essa lei de formação, 4i menos o J, que tenha 2 linhas e 3 colunas. Então, analisem que chegarão facinho na resposta. Terceira situação, ele diz: a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias, tá? Cada elemento IJ dessa matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I, então I indica instante aqui nessa situação,
E o J relativo ao dia, ó, instante I do dia J. J é o dia. Então, ó, primeira medição, primeiro instante, segundo instante, terceiro instante. Então, a linha indica instante. E aqui indica o dia, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Daí ele diz para vocês, determine o instante e o dia que o paciente apresentou a maior temperatura. Então procurem aqui aonde que aparece o maior valor e vejam quem que seria, qual a linha que ele se encontra e qual coluna ele se encontra, que provavelmente chegarão na resposta sem dificuldades. Se quiserem, construam uma matriz genérica ao lado e comparem as respostas. Beleza, meu povo? Por hoje, ou melhor, por essa semana era isso, aquele super beijão no coração. Estou aguardando a atividade de todos. Quem não entregou, por favor, entregar para mim e para a Rosa, que nós precisamos dessa nota para fechar uma nota qualificada de vocês. Beleza, meu povo? Aquele super beijo, fiquem com Deus.